Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise macro semanal, dia 19 de março. Essa semana, bastante volátil, tivemos dados, né, importantes, bastante burburinho também do mercado em relação ao Silicon Bank, e vamos tentar entender, tá, a repercussão disso, principalmente o que a gente tem pela frente, uma semana de bastante importância no mercado. Temos ali a super quarta já adiantando para todos vocês nessa semana, e principalmente ficarmos atentos aí a novos desdobramentos em relação a essa questão da crise de liquidez dos bancos ao redor do mundo, que é um ponto muito importante para a gente ficar acompanhando, já que, se a gente for pegar a última grande crise, em 2008, com ali Lehman Brothers e Bear Stearns, né, os dois grandes bancos que tivemos, eles não quebraram de um dia para a noite. Tá? Então, os sinais eles são muito claros dentro da economia americana, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá? Bom, como de praxe, passando aí pelo nosso disclaimer, aos que não me conhecem, sou o Thiago Galho, sou mentor e trader profissional. E fazendo aquele rápido resumo do que aconteceu na última semana, tivemos ali um início, né, bastante conturbado pelo Silicon Valley, a notícia de que ele tinha quebrado, que ali os principais investidores estavam sacando, o que gerou aquele corre-corre, como a gente explicou para vocês. E a nossa expectativa era que realmente tivéssemos uma semana bastante volátil com as notícias que iriam sair durante, né, a semana. Bom, não foi diferente do que a gente estava esperando. Então, os mercados eles caíram bem ali no início da segunda e na terça-feira. Tivemos o Biden falando, né, de voltar a regular os bancos, né, regulações fortes em cima dos bancos americanos para evitar esse tipo de situação. O mercado ele acabou sentindo de uma forma geral, então acabou saindo dos ativos de risco, tá? E além disso, na terça-feira tivemos ali o dado de inflação americano, tá? Então, era um grande drive que a gente estava esperando na semana. Os principais drives, como a gente comentou, era a inflação e a decisão de taxa de juros na zona do euro. A inflação mostrou mais uma queda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela mais à frente. Os mercados até se animaram durante uma parte aí da semana, principalmente aí de terça para quarta, com essas notícias. Tivemos ali também a SEC reportando, né, o colapso do SVB, né, do Silicon Valley Bank, e, querendo ou não, como a gente vai ver, tivemos ali mais para frente o pedido de falência do SVB. Na quinta-feira tivemos a decisão da taxa de juros, né, da zona do euro, e o discurso da Lagarde. Tá? Como a gente comentou, tivemos ali também um problema do First Republic Bank nos Estados Unidos, só que eles conseguiram colocar uma injeção de capital bastante grande, né, um pacote de socorro aí de 30 bilhões em depósitos, e querendo ou não, esse cenário trouxe ali uma valorização para as moedas metálicas, né, na verdade, para as commodities metálicas. Ali a gente está falando de ouro, prata, de uma forma geral. Então, passando ali pelo calendário econômico, tá? Então, a gente acabou observando na terça-feira o principal drive, que era a inflação, e aqui gostaria de compartilhar com vocês a trajetória da inflação, tá, nos Estados Unidos. Então, a gente vê que tivemos um pico bastante interessante e mostrando um arrefecimento da inflação por lá. E são sinais de que a taxa de juros está em campo bastante alto e consegue controlar a inflação. Como a gente bem sabe, a única função da taxa de juros, uma das, não a única, mas a principal é conseguir controlar a inflação ao você diminuir crédito, ou você aumentar crédito no mercado. E a gente sabe, com uma taxa de juros alta, isso acaba impactando principalmente os bancos, as empresas mais sensíveis à taxa de juros, por exemplo, as empresas de tecnologia, e, querendo ou não, acaba afetando o mercado de trabalho e, assim, a roda acaba girando, a roda da macroeconomia. Agora, o ponto interessante
que a gente estava sempre comentando, a gente está observando sim a inflação nos Estados Unidos caindo, mas o mercado de trabalho lá continua forte, continua bastante vigoroso, apesar dos últimos dados já está mostrando uma rateada. Então a gente tem essa perspectiva. Agora, como a gente vai ver mais para frente também, tivemos ali o mercado mudando a precificação dele em relação à curva de juros americana. E foi bem interessante que no domingo a gente tinha uma precificação e na segunda já mudou totalmente o sentimento, a expectativa do mercado. Bom, então dando continuidade aqui, tivemos na terça-feira também dados da China mostrando ali a produção industrial vindo abaixo do esperado, né, mas acima do dado anterior, frustrou um pouco o mercado, de certa forma, né, mas querendo ou não, voltou a produção industrial a subir em relação ao mês anterior. Agora, o que chama a atenção é a taxa de desemprego na China, né, que a esperada era 5,5, o dado anterior era 5,5 e veio 5,6 mostrando uma piora. Tá? Agora, na quarta-feira, tivemos ali dado de inflação ao produtor, no qual mostrou bastante arrefecimento, como a gente pode perceber aqui, tá? Principalmente o núcleo caiu bastante em relação ao dado que era anterior, que era de 5%, o IPP, né, mensal, o esperado era 0,3, veio menos 0,1, então isso tudo acaba trazendo ânimo para o mercado, mostrando que, principalmente quando a gente fala do IPP, que é o índice do preço ao produtor, que é a inflação, né, diretamente na ponta da cadeia, caindo, consequentemente a gente espera que no final da cadeia, onde é o consumidor, também caia. Então o mercado ele acaba se animando por conta desses dados econômicos. A gente sabe que é um sentimento mais de curtíssimo prazo, mas querendo ou não, mostrando aí a trajetória macroeconômica dos principais indicadores que a gente acaba acompanhando. Tá? Quando a gente chega aí na quinta-feira, tivemos o pedido iniciais por seguro-desemprego. Novamente, o dado ele acaba surpreendendo, né? O dado anterior é 212 mil pedidos iniciais por seguro-desemprego e ele vem caindo. Ou seja, menos pessoas estão pedindo seguro-desemprego. O que, querendo ou não, a gente acaba vendo que o mercado de trabalho, apesar de ser um dado bastante volátil, ele é medido semanalmente, mas naquela semana mostrou ali um dado não tão positivo assim para o mercado americano, de acordo com o ciclo. Né? O que a gente espera dentro desse ciclo do mercado americano é o quê? Taxa de juros alta, inflação caindo, desemprego aumentando. E se você tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego, é um sinal que as pessoas ali estão empregadas. Então, acaba, querendo ou não, o mercado de trabalho sendo um pouquinho mais resiliente que a gente vem esperando. Mas é normal, no pedido dos iniciais para o seguro-desemprego, a gente ter essas oscilações, porque a gente está falando de semana a semana, a gente precisa fazer um comparativo do mês. Tá? Agora, na quinta-feira tivemos a decisão da taxa de juros lá na zona do euro, não teve nenhuma surpresa, veio 50 basis points, principalmente ali a fala da Christine Lagarde, bem no tom que o mercado estava esperando, não teve nenhuma surpresa de certa forma. Tivemos até um mercado um pouco mais, digamos, volátil, né? Mas nada tão expressivo assim em relação à decisão da taxa de juros. Tá? E na sexta-feira, tivemos inflação na zona do euro, aí sim trouxe ali uma perspectiva mais de lateralidade, né, dos mercados, não trouxe nenhum drive forte pela madrugada, né, pela manhã ali. Tá? Então, a gente teve até um início um pouco mais misto numa sexta-feira, muito se esperando, e querendo ou não, na sexta tivemos a nossa taxa de desemprego, e aqui é um ponto muito interessante, tá, da gente conversar, porque, se vocês lembrarem, acho que é uma ou duas análises macro semanal, a gente estava comentando sobre a curva de Phillips, que não faria sentido a nossa taxa de desemprego estar caindo, né, com uma inflação nossa caindo, porque a correlação ela é inversa, trade-off que a gente costuma falar. E querendo ou não, a nossa expectativa era o nosso mercado de trabalho piorar, e é nosso mercado de trabalho piorar devido ao nosso ciclo de juros. Então, a gente acaba, né, tendo ali a confirmação, onde nossa taxa de desemprego volta a aumentar para 8,4, sai de 7,9, vai para 8,4. A gente teve até o início do mercado na sexta-feira bem pior, até comentei com os mentorados quando saiu o dado.
que isso traria um sentimento mais pessimista, pelo menos ali na primeira parte do mercado, né, na primeira parte ali da manhã, e acabou acontecendo. Deixa eu pegar aqui, se a gente tem uma perspectiva, opa, deixa eu pegar o dado aqui. Bom, aqui eu trago um comparativo para vocês, né, quando a gente fala da curva de Phillips. Nesse gráfico, nós temos aqui em azul a inflação, tá, o dado de inflação, e em preto, a taxa de desemprego no país. Então, normalmente, quando a gente tem uma inflação, no caso, aumentando, a expectativa a gente vê a taxa de desemprego caindo. Aqui você fala, Thiago, mas aqui está subindo. Mas se você parar para observar, tá, a gente está falando aqui do período da crise do Brasil, né? E realmente tivemos uma forte alta na taxa de desemprego. A nossa inflação também acabou subindo, mas é o que eu costumo falar, quando a gente vê essa característica, não faz sentido no mercado ela permanecer. Tá? Então, o mais certo era a gente observar isso daí. Então, tivemos o quê? A inflação caindo. Tá? Então, quando a gente tem ali a taxa de desemprego subindo, uma hora ou outra, a inflação ela vai vir para baixo, tá? Ela vai cair. E da mesma forma, quando a gente tem uma inflação subindo, a gente tem uma taxa de desemprego caindo. E o que a gente estava comentando é que quando a gente atingiu o pico da inflação no Brasil, justamente nesse ponto aqui, né, logo ali em 2022, para o meio do ano, a gente começou a observar a nossa inflação caindo e tínhamos ali os dados de desemprego caindo, onde que realmente não faria sentido, né, a gente permanecer nesse estado por muito tempo. É normal a gente ter essas janelas onde que a descorrelação ela é evidente, tá? Mas não era um cenário que a gente esperaria por muito tempo. Então, a gente só estava aguardando os primeiros sinais ali da nossa economia e realmente veio com esse dado. Tá? E quando a gente fala de Brasil, hoje a gente precisa entender o quê? Nós temos uma taxa de juros elevada, né, a 13,75, com uma perspectiva de continuar aumentando, porque o governo atual ele está com política mais de gasto, né? Então, se você tem uma política de gasto, você tem mais inflação. Será que realmente manter a taxa de 3,75 ou aumentar vai ser suficiente para a gente conseguir controlar a inflação? Porque o grande medo que a gente tem é justamente isso daqui voltar a subir para patamares, né? Então, nossa inflação está na faixa aí dos 10%, né? Até um pouco menos, na verdade, mas a gente acaba observando ela está, na verdade, aqui na faixa de 6%, 7%, né? A nossa da inflação aqui, do outro lado, do outro lado é a taxa de desemprego. Então, a nossa inflação está girando aqui na faixa de 6, 7%, tá? E o grande medo é a gente voltar para as casas de dois dígitos. Querendo ou não, a gente vê o governo atual forçando a barra, né, para cortar os juros na canetada, cortar os juros do consórcio, principalmente ali, quando a gente fala, né, foi para 1,0079 alguma coisa. E o que isso acaba acontecendo? Os bancos eles não liberam crédito. Ora, vai cortar os juros na canetada, então é melhor não ofertar, né? Então, porque eu estaria tendo prejuízo de certa forma. E você acaba secando crédito no mercado, então isso é muito ruim. Então, mostra aí sinais que a nossa economia vai começar a entrar em recessão, o que é esperado, já que a gente tem uma taxa de juros alta. Como a gente costuma falar, a economia ela começa a sentir os efeitos dos juros depois de 12 meses a 18 meses, né, onde a gente começa ali a ter realmente impactos na economia. E aí a gente começa a ter a mudança de ciclo novamente. Então, a gente está começando a observar esse fator dentro do nosso mercado. Então, se vocês pararem para analisar, se a gente for lá nos Estados Unidos, né, o momento do ciclo deles, quando a gente vem para a taxa de desemprego e a taxa de inflação, vamos lá, é um belo de um comparativo, vou colocar nos últimos 10 anos, 5 anos aqui, deixa eu comparar aqui, vamos pegar USA, United States, aqui a gente está em Rate Inflation, CPI, vamos achar o CPI aqui, PCE,
Consumer Price Index, CPI. Então, fazendo a comparação, né? Então, a gente acaba observando que o ciclo de lá o preço, né, da inflação está subindo e a taxa de desemprego caiu bastante, né, comparado aí. Mas, agora, analisando isso daí, então mostra que a gente está um pouco à frente do ciclo, né? E realmente porque a gente chegou muito rápido quando a gente compara o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos com o Brasil. Chegamos muito rápido nos patamares. Os Estados Unidos ainda ele não chegou no patamar que a gente chama de velocidade de cruzeiro, que a gente vem acelerando, acelerando, acelerando e fica estável, né? O Brasil ele já está nesse início, né? Essa velocidade de cruzeiro. Os Estados Unidos eles ainda estão aumentando, inclusive, como a gente falou, semana que vem é super quarto, tá? Então a gente acaba tendo essa característica, essa observação. Então, e aqui fica interessante mostrando também a inflação dos Estados Unidos próximo de 6%, tá? Mas vamos lá, dando continuidade aqui, eu para explicar bem esse tema, né, da curva de Phillips, dos ciclos de mercado, o que a gente aguarda para o nosso ciclo, tá? Aqui é o que eu falei, comentei com vocês, aqui é a precificação da curva de juros americana. Então, a gente tem aí que, para a próxima reunião, o mercado está precificando 25 basis points, com a quebra do SVB, o mercado ele acabou, né, com essa expectativa de que o pior ainda está por vir, né? Então, quando a piora da economia, quando a gente tem gatilhos mostrando realmente a recessão, está na hora da gente começar a cortar juros para tentar estimular a economia. E porque a gente tem esse delay, como a gente falou, de 12 meses a 18 meses. Agora, o interessante é que a gente vê que teria um aumento de 25, manter para a próxima reunião de maio. Aqui seria a velocidade de cruzeiro para começar a cair de 25 e 25 basis points. É isso que o mercado está precificando hoje. Como a gente bem sabe, essa expectativa pode mudar. Tanto é que eu trago o comparativo da semana passada com essa semana e fica muito nítido, né? Que a gente tinha aqui a taxa atual é de 4,5 e 4,75, né? Lá eles trabalham um spread. Então, de 4,5 e 4,75, no dia 12 de março, quando a gente fez a última análise macro semanal, o mercado estava apostando numa alta de 50 basis points. Quando chegou na segunda-feira, o mercado veio, opa, é 25 e a gente começa a cortar juros aqui no meio do ano de 2023. Tá? Então, a gente precisa aguardar se esse cenário vai se concretizar, que a gente tinha essa perspectiva aqui, e acabou mudando, tá? Então, isso daqui é interessante quando a gente fala, a gente vai analisar, porque quando a gente for analisar o SP500 e o DXY, vai fazer muito sentido do ponto de vista graficamente, né? Porque como fundamento ele é bastante importante e você entender esse ciclo, ele te ajuda muito a saber a direção do mercado. Então, se o mercado está precificando a queda da taxa de juros para daqui a 2, 3 meses, então fica muito evidente que o mercado do S&P ele vai, né, entrar, por exemplo, num rally de alta, possivelmente, se esse cenário se concretizar, pode acontecer muita coisa e ele não se concretizar, tá? Mas a expectativa atual de a gente ver um S&P muito mais positivo e um DXY muito mais fraco. Um DXY mais fraco, né, um dólar mais fraco perante as principais moedas, a gente tem a valorização das commodities e, consequentemente, ele volta a possibilidade de ter capital voltando para os países emergentes. Então, esse ciclo que a gente começa a trabalhar e a gente fica de olho nesses próximos cenários, porque aí está uma grande oportunidade de uma forma geral, tá? Quando a gente fala aí do ciclo macro global, então ficar de olho nesses ativos que principalmente pode trazer grandes perspectivas e grandes operações, como a gente está esperando devido a esse cenário, tá? Bom, dando continuidade, a gente tem os principais drivers da semana, tá? Na segunda-feira temos aí o IBCBR, discurso da Lagarde. Na terça-feira voltamos a ter novamente o discurso da Lagarde e venda de casos usados nos Estados Unidos. Querendo ou não, quarta-feira é o grande dia, é a super quarta, decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e decisão da taxa de juros aqui no Brasil, tá? Então a gente pode perceber que o mercado ele deve ficar um pouco mais travado no início da semana, até quarta-feira, esperando a decisão, tá? Esperando a confirmação ali da expectativa. Então,
não iremos esperar um mercado muito direcional, é um mercado mais trabalhando em range mesmo, já que o grande drive está na quarta-feira. A não ser que saia uma break news, né, em relação aos bancos, alguma coisa nesse sentido, para a gente ter uma mudança de patamar que a gente costuma falar nos ativos, na precificação dos ativos. Então, isso que faz a gente acabar tendo uma tendência nos mercados. Fora isso, eu espero esse cenário aí até quarta-feira. Lógico que a gente vai ter oportunidade de compra, de venda no mercado, ele sempre dá, mas a gente sair dos patamares atuais, acredita aí, só depois de quarta-feira. Então, uma semana com bastante relevância no mercado. Então, os grandes investidores, os grandes bancos, os grandes players, eles ficam aguardando essa decisão. Quinta-feira temos decisão de taxa de juros no Reino Unido. Tá? Temos pedidos iniciais para o seguro-desemprego nos Estados Unidos e venda de casas novas. Na sexta-feira, os principais drivers são os PMIs, tanto na zona do euro nos Estados Unidos, e aqui no Brasil temos a inflação, né, o IPC 15, o IPCA 15, né, que a gente acaba tendo ali uma prévia do dia 15 ao dia 15 de como está a inflação, tá? Então, do dia 16 ao dia 15, né? Dia 14, dia 15. Então, pega do meio do mês para a gente saber como que realmente está os nossos dados de inflação, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa análise gráfica. Semana passada acabou me dando um lapso e eu não trouxe, né, esse estudo gráfico, tá? Mas vamos lá, começando aqui no S&P 500, a gente começa a observar que ele está trabalhando dentro de um ciclo mais de lateralidade, né, atualmente, mas aqui que eu quero mostrar para vocês, a gente estava nesse ciclo de lateralidade, ele volta para dentro, mas a partir do momento que a gente faz um estudo um pouco mais amplo, tirando um pouco o zoom do S&P, tá? Aqui a gente está no gráfico de uma hora, vou colocar aqui um pouco no diário, para a gente ter uma perspectiva um pouco mais interessante. Se, vamos lá, para quem gosta aí de ferramentas, de algumas ferramentas de análise técnica, né, da análise gráfica, vamos lá. Cadê? Apanhando aqui para o TradingView. Não. Cadê? Canal. Aqui em cima, né? Canal paralelo. Na minha cara não vi. Então, traçando aqui, tá? Um canal de baixo que a gente estava tendo no S&P. E aí a gente acaba mostrando que o mercado ele rompe, tá? Esse grande canal. Ele vem trabalhando aqui, ó. E é interessante que esse período, ele é justamente o período onde a gente tem o quê? O aumento da taxa de juros, aqui para início de janeiro de 2022 nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha lá, fazer essa correlação? É muito interessante a gente entender o que está acontecendo, tá? Vamos ver aqui, United States. Então, a gente tem aqui, na verdade, nos últimos 10 anos, ele não vai me dar com precisão, né? Mas aqui, ó, início de janeiro, ó, início de 2022, nós tivemos ali o aumento da taxa de juros, né? Mas o mercado, como a gente pode ver, ele já começou a precificar isso daí logo no início de 2022, né? Então, o primeiro aumento ali veio e o mercado ele começou a trabalhar nessa precificação de queda, tá? E agora o que fica interessante, que o mercado ele começa o quê? Ele começa a precificar o corte da taxa de juros. Se ele precifica o corte da taxa de juros, então a gente tem expectativa de um mercado mais altista. E aí a gente vê o S&P 500 testando aqui, ó, rompeu o grande canal, testando aqui por baixo. Então a expectativa é ele fazer essa movimentação, buscando pelo menos esses pontos importantes aqui do mercado, né? Lógico, ele não vai de uma vez da mesma forma que a gente viu o mercado não indo de uma vez aqui, mas a grande expectativa, sim, é a gente observar se continuar aquela precificação que a gente viu da curva de juros americana acontecer este movimento, já que a gente teve aqui, vamos lá, perna 1, perna 2, perna 3, pullback, e a gente esperar a continuidade desse movimento, né? Agora, aí, aguardar se esse cenário, lógico que a gente está no gráfico diário, vai continuar, tá? Porque no curto prazo, a gente está aqui numa pernada de correção,
tá? Então, a gente veio fazendo esse movimento e agora a gente está corrigindo, tá? Então, aí, poderia até traçar um outro canalzinho aqui, ó, a expectativa dele romper e fazer o teste para dar continuidade, né? Aí, ciclos de mercado, mercado em frequência, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem essa perspectiva do S&P 500, a tendência macro dele é ser essa, se continuar esse cenário, tá? E é óbvio, quando a gente fala de ciclo de juros, é muito difícil o mercado ele mudar a precificação dos juros, precisa acontecer alguma coisa, né? Se você está num ciclo de alta e começa a precificar um ciclo de baixa, precisa acontecer alguma coisa muito forte para você mudar essa expectativa, igual, por exemplo, aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente estava num ciclo de alta, a expectativa era a gente reduzir juros. E a gente começa a voltar a precificar o aumento da taxa de juros ou manter estável por bom tempo, justamente porque o governo atual ele muda a política. É alguma coisa que a gente tem muito característica de ele não seguir ali o ciclo contracionista, né? Porque quando você tem uma política, quando a gente fala das políticas econômicas, a gente tem a política monetária, que é de basicamente taxa de juros, e a política fiscal, que é o gasto do governo. Então, as duas políticas têm que andar em comum acordo. Se você está numa política contracionista da taxa de juros, você tem que ter uma política também fiscal contracionista. Então, a gente acaba observando o nosso mercado indo na contramão, uma política contracionista da política monetária e uma política fiscal mais expansionista. Então, você acaba anulando um ou outro e trazendo pior deterioração ali para o mercado de juros de uma forma geral. Tá? Então, isso, né, só explicando, se não acontecer nos Estados Unidos, acredito que não aconteça, lá eles são muito mais responsáveis fiscalmente do que o Brasil, né, principalmente por ser um governo populista aqui. Então, a gente acaba tendo esse cenário que lá a possibilidade de tudo acontecer, já que o Fed ele se comunica muito bem com o mercado, é uma economia bastante estável, não tem essas, digamos assim, surpresas, né, essas volatilidades por conta de político que toma as decisões, né? Então, o mercado lá ele é muito mais maduro do que aqui. Então, a gente tem essa expectativa aí para o médio e longo prazo, o S&P ele fazer essas grandes movimentações. Deixa eu só tirar aqui, né? Então, a nossa expectativa é o mercado mais altista do S&P, tá? E vamos aguardar isso aí numa visão mais macro. Vamos aguardar ver se isso acontece. Porque se isso acontecer, nós temos ali, né, o próprio DX, vamos dar uma olhadinha no DX, já precificando a queda, né? Então, chegamos no pico que, olha só que interessante, fazendo o mesmo estudo gráfico, um gráfico diário, né? A gente traçar aqui um canal, ele vem trabalhando nesse canal mais amplo, né? Rompe, volta a testar, é o último canal que a gente teria, né? Se a gente pegar aqui essas regiões, mais xizinho, essas regiões, tá? Ou se não, esse canal aqui mais inclinado, tá? Ajustar então, trabalhar com esse canal aqui, ó, que é uma linha de tendência bem mais forte, né? Quanto mais inclinada, a gente sabe a força do movimento. Teve um rompimento, a gente seguindo aí o ciclo de baixa, tá? Então, a expectativa para o DXY, né, para o dólar, frente às principais moedas, é ele vir fazer essa correção e dar continuidade no movimento aqui, tá? E isso, querendo ou não, traz perspectivas do que das commodities voltarem a se valorizar, né? A gente sabe que commodity depende do preço do dólar, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que está acontecendo nas commodities. A gente tem a expectativa do preço das commodities voltar a subir de uma forma geral, tá? Num ciclo mais corretivo, fazer essa movimentação. Vamos lá, o preço do petróleo. Esse daqui é um ativo que ele mostra ali o índice, né, das commodities da Reuters. Vamos ver o petróleo. O petróleo, a gente teve ali o mercado fazendo uma correção, né? Vem nessa tendência mais de baixa, justamente ali devido à falta de demanda do mundo, né? O mundo com taxa de juros alta acaba ninguém consumindo bastante,
Então, a economia ela dá aquela travada. Então, é normal quando a gente observa ali os dados de estoque de petróleo, né, semanalmente, mensalmente, a demanda da China, mas a expectativa é da gente ter, sim, o petróleo voltando a subir, principalmente se a gente for analisar aqui, está nesse canal de baixo, tá? Mas vamos acompanhar ali o movimento um pouco mais macro, né? Ele voltando para os $70 aqui, nosso faixa de preço de $70, acaba aliviando bastante a inflação ao redor do mundo. A gente teve bastante coisa ali também impactando por conta da Rússia e Ucrânia, mas a gente já viu que foram águas passadas, apesar do conflito estar lá continuando. Agora, o que chama atenção é o ouro, né? A gente sabe da correlação inversa do dólar com o ouro, e o ouro na sua movimento macro, tá? Então, já a expectativa, sim, é da gente ter o ouro, os patamares cada vez maiores, já que a gente está entrando aí numa possível crise mundial, né, numa recessão mundial, principalmente vindo ali nos Estados Unidos. Então, a gente até viu isso daí lá na manchete, ouro e a prata voltando a valorizar, tá? Então, a tendência aí para esses ativos de segurança também se valorizar. Quando a gente olha ali o cobre, né? Ele está no movimento mais corretivo, mas a expectativa é continuar subindo, já que a gente começa a ver pivôs de alta, né, daqui do ativo, e o minério de ferro, tá? O minério de ferro também voltando a subir. Quando a gente fala ali da curva de 10 anos nos Estados Unidos, ela começa a precificar a queda, né? Como a gente já viu lá na própria precificação, mas aqui é o yield, né? É o título, de certa forma, a gente vê aqui voltando a cair. Então, vai ser a grande expectativa aí, macro do mercado, vai ser esse direcional, né? Lógico que o sentimento aí do dia a dia, de semana a semana, ele vai mudando de certa forma. Vamos lá, mas o que a gente tem aqui para dar uma olhadinha? O VIX. O VIX, essa semana, ele bateu lá perto dos 30, né? Muito por conta aí das notícias que a gente acabou comentando, e está trabalhando na faixa dos 25. Tá? Vamos ver como ele se comporta nessa semana, se ele ficar acima ou ficar abaixo. A gente sabe que ele está muito ali ligado à precificação das opções de 25 dias, né? 25 ou 40, agora eu não lembro. Então, ele acaba fazendo esse cálculo em cima das opções e mostra ali se o mercado está indo para o risco ou para a segurança, através do seguro do mercado que a gente chama das opções, né? Agora, vamos lá, passando aí pelo nosso mercado, a gente tem o nosso índice, chegou aqui em patamares de suporte, né? A gente tem aqui esses patamares, começou a voltar, mas é inegável a tendência de queda do nosso ativo. Tá? Agora, o que me chama a atenção é que, apesar do nosso cenário ser bem pessimista, não acredito muito que a gente vai perder os 96 mil. A gente vai ficar bem nesse cenário de lateralização aqui até se definir o ciclo da nossa taxa de juros. A gente tem a possibilidade, depois do nosso mercado, ele pegar um rally, se a gente vê nossos juros caindo, tá? A gente só precisa ficar atento quando isso vai acontecer, porque a precificação do nosso corte da taxa de juros é para 2024, deteriorou muito, né? Antes de acontecer toda essa situação que a gente comentou, estava se comentando no final de 2023, agora para depois do meio de 2024. Então, a gente vai ficar aí um bom tempo trabalhando nesse range, essa lateralidade dentro do índice aí. O nosso dólar, o nosso dólar. Nosso dólar, a gente também está trabalhando dentro desse ciclo, dentro desse range. A expectativa é a mesma. A gente não tem drive o suficiente para mudar o dólar de patamar dentro dessa faixa de 5,50 a R$ 5. Então, a gente está oscilando bastante. O que eu vejo aí, o que vai trazer o dólar, de certa forma, para mudança de patamar, vai ser o corte de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente vai ter mais uns 2, 3 meses aí, se acontecer o corte em maio, a gente vai ter mais uns 2 meses aí, 2, 3 meses, 2, 4 meses, e aí sim a gente vai poder ver a possibilidade do nosso dólar voltar a cair com a taxa de juros caindo lá devido ao carry trade, tá? Então, aliviar o nosso mercado de forma estrutural, de forma macro, tá? Então, a nossa expectativa seria a volta do carry trade aqui, trazendo o dólar para patamares cada vez mais inferiores, quem sabe voltar a trabalhar no 4,70, 4,80. Porque o que é interessante aqui do nosso dólar? Apesar de a gente ter chegado nesses patamares inferiores a R$ 5, a gente não consolida abaixo desses patamares, a gente trabalha abaixo deles e volta.
Então, desde a pandemia, tá, que a gente teve esse forte aumento, a gente vem trabalhando dentro desse patamar grande aqui, né? Na verdade, eu fiz ao contrário. Então, se a gente olhar aqui a precificação, a gente está sempre dentro desse patamar de R$ 5,50 a R$ 5. Né? Então, quem sabe aí com a volta do QR Trade, a gente volte a trabalhar, de certa forma, lateral nesses patamares aqui. Tá? Lógico, tem muita questão envolvida, como risco país, risco fiscal, mas a expectativa macro é essa. Tá? Então, de certa forma, é isso que a gente tem, tá, de análise. Vamos aguardar essa próxima semana, essa super quarta. Então, vocês percebam que vai ser uma semana mais travada, a gente trabalhando em range, teria até que arrumar os estudos aqui. Tá? Então, vocês percebam também que o nosso dólar está trabalhando aqui dentro dessa lateralidade. Tá? Então, não vejo aí nada diferente para a semana, já que a gente tem fortes indícios na quarta-feira. Tá? O nosso grande drive está lá. Então, é trabalhar esse ciclo mais lateral dos ativos que a gente está observando. O próprio índice também, né? Ele, apesar de ter vindo ali uma tendência de queda, né, na sexta-feira, a gente veio trabalhando esses patamares. A gente perde fundos importantes, interessantes, tá? Mas logo a gente volta a testar e está trabalhando nessa região. Então, a possibilidade de a gente ficar lateral também nessas regiões aqui é bastante interessante, né? Nesses patamares inferiores. A gente teria possibilidade, como a gente teve um forte movimento em V, ou trabalha lateral aqui, ou trabalha lateral nessa forma aí durante a semana. Tá? Então, essa é a minha expectativa e perspectiva para essa semana. Beleza, turma? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo domingo com mais uma análise macro semanal. Um forte abraço, juízo e prudência no mercado. Encontro todos vocês no Times in Trades. Valeu, galera!